Você, como discípulo, discípula de Jesus Cristo, talvez em algum momento da sua vida, mesmo que você não tenha falado para ninguém, né, só refletido lá no seu coração, talvez você já tenha se colocado a seguinte pergunta: será mesmo que vale a pena ser bom? Porque parece que quanto mais a gente trabalha pelo bem, mais desrespeito a gente encontra, mais desvalorização, mais caçoada, ao passo que a gente tem a impressão que aqueles que fazem o mal passam por grande contentamento, né? Por grandes alegrias nessa vida. Será que vale a pena? Cadê o resultado do nosso trabalho? Bom, a resposta para essa pergunta, que talvez você possa já ter feito a si mesmo, a gente pode encontrar no Evangelho desse domingo que já se aproxima, o 15º do tempo comum. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estou aqui para mais um vídeo da série de comentários aos Evangelhos do domingo. Muito bem, nós vamos começar agora nesse domingo com uma série de trechos, todos eles tirados do capítulo 13 de São Mateus. Acredito que esse domingo e mais 3 pela frente, se eu não estou enganado, a gente sempre vai ouvir um pedaço do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. E por que eu estou dizendo qual que é o capítulo? Porque esse capítulo ele tem uma característica interessante. Ali estão compiladas uma série de parábolas que Jesus contou para os seus discípulos e, inclusive, como a gente vai ver hoje, explica-se o motivo pelo qual Jesus contava parábolas. Bom, se você está ouvindo e talvez não esteja ligando o nome à pessoa, né? O que é parábola? O que significa isso? Convém a gente dizer uma palavrinha antes e deixar esse termo um pouco mais claro. Parábola é uma história contada, pode ser inventada, pode ser verdadeira, isso não importa, mas é uma história que traz uma lição moral por detrás. Traz um ensinamento para a vida. Jesus usava muitas parábolas, Jesus era um contador de histórias. Ele gostava de trazer fatos cotidianos que talvez, isso a gente nunca vai poder saber, né? Mas pode ser que ele tenha realmente visto coisas assim na sua vida, na sua infância, lá em Nazaré, na Galileia, coisas do dia a dia. Jesus fala da realidade do povo com quem ele vivia. Fala de semente que cai na terra, fala de pastores cuidando de ovelhas, fala de mulheres que varrem a casa buscando uma moeda perdida, fala de pais e filhos que se desentendem e se separam, fatos da vida. Jesus aproveita deles para trazer a palavra de Deus para a vida das pessoas, numa linguagem que todo mundo pudesse entender. Jesus não era algo semelhante talvez a um grande teólogo, a um grande doutor que sentava e começava a ler um livro para as pessoas. Não, ele falava da vida, conversava. Ou, como diz no interior, Jesus era um homem da prosa, gostava de prosear. Essa conversa suave da vida, temperada com riso, com bom humor, era assim que Jesus anunciava o Evangelho. Anunciava a boa notícia, anunciava quem Deus é. Pois bem, nós vamos então, ao longo desses próximos domingos, entrar nessa prosa de Jesus, nas histórias que ele contava. Esse domingo, especificamente, nós iremos ouvir a parábola, a história, né, que ficou conhecida como parábola do semeador. É interessante que a gente dê esse nome para ela, porque a história, na verdade, muito pouco fala do semeador. O semeador é um coadjuvante, né? A história fala mais bem do terreno. Talvez um outro nome melhor para essa parábola poderia ser parábola dos tipos de terreno, né? Jesus conta ao povo que o seguia uma história em que se diz que um semeador,
um trabalhador do campo, né, saiu para semear, para jogar semente. E as sementes foram caindo em diferentes tipos de terra, diferentes tipos de solo. Algumas caíram na beira da estrada, outras caíram no meio das pedras, outras caíram no meio dos espinhos e outras, finalmente, caíram em terra boa e produziram frutos. Depois Jesus explica que o semeador está semeando a palavra de Deus e os terrenos ali representam o tipo de acolhida que essa palavra recebe. É esse o evangelho que nós ouviremos. Eu não vou lê-lo dessa vez porque ele é um evangelho longo, mas eu recomendo vivamente que depois que nós terminarmos aqui esse vídeo, você pegue a sua Bíblia, abra lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, e leia os versículos, deixa eu ver aqui na minha folhinha, versículo de 1 a 23. Então, Mateus 13, de 1 a 23. E aí você lê, conversa com o texto, entra na prosa de Jesus, tenta trazer aquilo para a sua vida e lembra dessas coisas que a gente vai conversar agora aqui nesse vídeo. Pois bem, Jesus conta essa história, mas por que ele resolveu, num determinado ponto do caminho dele, parar para trazer uma lição para as pessoas que existem diferentes tipos de recepção da palavra de Deus, diferentes tipos de terreno para acolher a semente da palavra. Por que ele resolveu contar essa história? Bom, como sempre, vamos olhar o contexto. O que estava acontecendo na vida de Jesus naquele momento, para ele poder achar que era importante contar essa história. Se você, na hora que você for ler na Bíblia, voltar umas páginas para trás e for no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, você vai encontrar, capítulo 11, você vai encontrar uma cena bastante interessante. Jesus começa a ser hostilizado até por membros da sua própria família. Jesus foi expulso de Nazaré e a sua família começa a achar que Jesus está fora do juízo. Por quê? Por causa do tipo de pregação que ele anda fazendo, por causa do tipo de gente com quem ele anda o tempo todo, por causa da postura de Jesus frente a situações que naquele tempo, e um pouco ainda hoje, eram tabu. É bom de se lembrar que, por exemplo, em João 4, quando Jesus está conversando com a samaritana na beira do poço, quando os discípulos encontram Jesus naquela cena, conversando com uma mulher na beira do poço, o texto diz que os discípulos se escandalizaram por vê-lo conversando com uma mulher. E interessante que essa não foi a única mulher com quem Jesus conversou. Aliás, Jesus tinha discípulas, tinha mulheres que acompanhavam. O evangelista Lucas até dá nome para elas, né? Fala quem são. Talvez a mais célebre de todas seja Maria Madalena. Era um tabu que um homem que não era casado saísse por aí pregando, falando que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e aceitasse que mulheres também andassem com ele. Uma mulher que fosse vista andando por aí atrás de um profeta, por mais bem intencionada que ela pudesse ser, e acredito que todas eram, naquele tempo era vista como uma mulher desonrada, porque não estava junto do marido, porque não estava dando filhos para o seu marido. Era impensável que uma mulher pudesse se aprofundar na palavra de Deus. E o engraçado, gente, que até muito pouco tempo atrás, se a gente for olhar historicamente, eu lembro, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, que foi uma mulher, gente, uma mulher de uma vitalidade, de uma inteligência, de uma coragem
Bom, dizer que ela era uma mulher assim é quase dizer o óbvio, né? Porque quase todas as mulheres que eu conheço são de uma vitalidade, de uma coragem impressionantes, né? E pouco valorizadas. Mas Santa Teresa era especial. E por que eu lembro dela? Porque ela se deu a missão de reformar os conventos da ordem que ela pertencia, a ordem dos carmelitas. Porque no tempo que ela vivia, na região que ela vivia, os conventos, os mosteiros estavam um pouco relaxados demais. E ela então se lançou a reformar esses mosteiros. Não reformar de pintar a parede, quebrar a parede, não. Reformar por dentro, reformar a vida. E começou a haver uma campanha de desmoralização do trabalho de Santa Teresa, a ponto que o nome dela foi rodar na Inquisição, né? Teve até uma pessoa que fez uma denúncia chamando ela de freira desobediente e vagabunda, porque pregava, porque falava. Quer dizer, mulher não podia. Isso aconteceu agora, século XVI, 500 anos atrás, foi ontem em termos de história. No tempo de Jesus era muito pior. E, no entanto, ele acolhia as mulheres, falava de igual para igual, né? A cena na casa quando Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro, a irmã de Marta, Maria, ao ver que a irmã estava ali sentada ouvindo a palavra de Deus, vai para Jesus e fala assim: o senhor não acha ruim que ela esteja aí ouvindo a sua palavra e eu trabalhando na cozinha? Jesus fala que Maria, perdão, eu sempre confundo as duas, né? Maria é a que ficou sentada, Marta é a que estava trabalhando. Jesus fala para Marta que Marta está muito inquieta e que Maria escolheu a melhor parte. E ele não tiraria essa melhor parte dela. Mas o que significa esse trecho, né? Para a cabeça da Marta, que era a cabeça das mulheres daquele tempo, era impensável que uma mulher estivesse ali ouvindo um homem pregar. O lugar dela era na cozinha. O que Jesus fala? Qual que é a resposta dele? Ela escolheu a melhor parte. Ela não vai ir para a cozinha porque lugar de mulher é na cozinha. Aliás, você, Marta, se você quiser, pode vir aqui. Elas escolheram a melhor parte, né? Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe seria tirada. Jesus reconhecia a importância da mulher. Eu estou usando a mulher como exemplo, mas em muitas ocasiões Jesus demonstrou uma acolhida que o caracterizava, né? Sentava-se à mesma mesa com mulheres, com cobradores de impostos, que eram tidos como a ralé da ralé, era o tipo de pessoa mais desprezada, talvez uma das, né, na sociedade de Jesus, por terem a fama de ladrão, é bem verdade, mas por serem cooperadores da nação que estava dominando aquela terra, né? Sentava com eles, Jesus tocava nos doentes, Jesus abraçava as crianças. Quer dizer, olhando para um homem como esse, eu só posso pensar que Jesus era alguém psicologicamente equilibrado, afetivamente maduro. Era um homem que não tinha nenhum tipo de neura, que não poderia ser tocado, que não poderia abraçar, que não poderia sorrir, que não poderia rir. Quantas imagens você conhece de Jesus em que ele está rindo? É difícil de achar, né? Em geral ele está com uma cara séria. Mas eu não consigo imaginar Jesus de uma outra maneira que não fosse alguém que seria bom de sentar para comer e dar risada junto. Isso o caracterizou, mas houve muita gente que se incomodou com isso. Aliás, em Lucas 15, começo da parábola do filho pródigo, é justamente esse fato. Jesus está sentado comendo com pecadores, mulheres, todo tipo de gente que era desprezada. E os fariseus falam assim: esse homem senta com qualquer um. E aí Jesus conta a parábola do filho pródigo. Mas isso é outra história, a gente deixa para contar quando o evangelho for esse. Fecha esse imenso parênteses, voltando. Então, esse tipo de comportamento de Jesus era mexer num vespeiro naquele tempo. Como é que se poderia pensar, aceitar que um homem que vem falando em nome de Deus possa andar com esse tipo de gente?
Então, mesmo na família de Jesus, primos, tios, a turma toda, eles começaram a achar que Jesus era uma vergonha para a família. O que os outros vão pensar, né? Foram atrás de Jesus, isso a gente encontra registrado em mais de um evangelho, mas isso gera uma crise, né? Eles não aceitavam o comportamento de Jesus e queriam demovê-lo da sua missão. Pois bem, com o passar do tempo, a gente começa a observar que alguns discípulos de Jesus Cristo começam a desanimar por conta da dificuldade de tentar testemunhar que um outro mundo é possível. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, na verdade é basicamente isso: anunciar que uma outra sociedade é possível, uma outra realidade, um outro mundo é possível, um mundo novo. E esse mundo novo nasce a partir do momento em que nós começamos a amar, começamos a agir como Jesus agia. Quando começamos a tratar as pessoas do jeito que nós gostaríamos de ser tratados, ou quando nós começamos a nos colocar no lugar das pessoas, quando começamos a nos importar com o sofrimento do outro, quando começamos a pensar que o outro tem também seus sentimentos, a gente precisa cuidar, que o outro tem as suas necessidades. Se eu tenho demais e o outro não está conseguindo ter o que comer, eu preciso me importar com isso. Quer dizer, todas essas atitudes brotam do coração de quem ama. E isso transforma a realidade ao redor. A mensagem de Jesus era essa. Porém, viver desse jeito, anunciando que essa outra realidade é possível e testemunhando com a vida, é muito difícil. Foi no tempo de Jesus, continua sendo desde 2000 anos e, pelo que eu vejo, continuará sendo por um bom tempo ainda. Anunciar o amor, anunciar valores como a paz, como a misericórdia, muita gente às vezes dá de ombros para esses ideais e fazem um pouco o que fizeram com Paulo, apóstolo, quando ele foi pregar lá na praça em Atenas. Depois que ele pregou, anunciou, os atenienses falaram: ah, tá bom, depois a gente ouviu você falar mais, muito bonito o que você falou, mas cada um segue a sua vida, né? Então os discípulos ao redor de Jesus começaram a desanimar por conta dessa situação toda, né? E começaram a se fazer aquela pergunta com a qual eu iniciei esse vídeo: ah, mas será que vale mesmo a pena? Porque a gente está aqui tentando viver, a gente consegue viver entre nós essa fraternidade, essa importância. As mulheres aqui dentro do grupo dos discípulos de Jesus são valorizadas. Não tem quem seja de um lugar ou de outro, não tem ricos nem pobres, não tem gregos nem cretenses, não tem diferença entre nós, somos filhos do mesmo Deus. Aqui dentro da comunidade dos discípulos isso está funcionando. Ao redor de Jesus está funcionando, mas lá fora não está. Será que vale a pena? Pois é, era um pouco esse o clima que estava pairando sobre a comunidade dos discípulos de Jesus. E é aí que ele resolve, então, contar essa parábola. A imagem que Jesus usa é muito eloquente, é muito bonita. Ela fala por si só. Jesus diz que um semeador saiu a semear e cada pouco das sementes foi caindo num tipo de terreno diferente e as sementes frutificaram ou não de acordo com o tipo de terreno em que caiu. Jesus, na verdade, está apresentando a si mesmo. Ele é o semeador. E o que ele estava semeando? Semeando a ideia de um mundo novo possível. Semeando valores no meio de uma sociedade egoísta, no meio de uma sociedade indiferente e até cruel. Jesus semeava essa semente da boa nova, essa boa notícia, dizendo: um outro mundo é possível. Quando Jesus fala de reino de Deus,
a gente poderia trocar essa expressão reino de Deus por um outro mundo melhor é possível. Reino de Deus é isso, é algo que começa aqui na terra. Jesus saiu semeando isso desde o momento do seu batismo. Porém, frente a esse anúncio, houve diferentes recepções. E é isso que Jesus quer apresentar na parábola. Ele está dizendo para o povo, olha, o que eu anunciei, o que nós estamos testemunhando com o nosso modo de viver, nós aqui, comunidade dos discípulos, vai sempre ser alvo de diferentes tipos de recepção. Jesus fala que, deixa eu ver a minha colinha aqui do texto. O primeiro tipo de terreno que Jesus fala que existe é à beira da estrada. Algumas sementes caíram na terra batida da estrada. Terra de estrada é terra dura, porque todo mundo passa, né? As carroças passavam, os pés dos cavalos batiam o chão, as pisadas das pessoas faziam com que aquela terra se compactasse. Também no tempo de Jesus já havia estradas pavimentadas. Os romanos, aliás, algumas dessas estradas existem até hoje, né? Os romanos tinham uma técnica de construção, de pavimentação de vias públicas que são tão duráveis que estão lá até hoje. É incrível, né? Numa cidade como São Paulo, o asfalto dura 2 anos no máximo, né? As estradas romanas estão lá, né? 2000 anos que tem já. Mas enfim, não é, isso é outro assunto. Uma parte das sementes caiu nessa terra dura. Quer dizer, não tem como germinar. Como é que uma semente vai germinar em cima do asfalto? Né? Dá muito mais trabalho. Eu não digo que seja impossível, mas a imagem que a parábola quer trazer é: tem pessoas que, diante desses valores todos que nós já estamos falando deles desde que começamos aqui com esses vídeos, valores como inclusão, valores como paz, valores como perdão, como desprendimento material, para algumas pessoas, gente, isso não entra na cabeça delas, nem com reza brava. Você pode tentar falar para uma pessoa, olha, não seja tão apegado ao dinheiro, olha, não fale desse jeito que você pode ofender as pessoas, olha, pensa no outro. Terra dura, cabeça dura, não entra a mensagem. Há pessoas que irão receber a mensagem do Evangelho assim. Mas Jesus fala que uma outra parte das sementes caiu em uma terra rasa no meio das pedras. Por ser terra rasa, a semente logo brotou, logo apareceu o rebento, mas logo veio o sol e fez com que a planta secasse. Há pessoas que, ao receber essa boa notícia de que um outro mundo é possível, que a gente, ao começar a viver o Evangelho, as coisas podem mudar, há pessoas que ouvem isso e se animam. Mas logo, quando começam as dificuldades, quando começam as críticas, já desiste. Sabe aquela pessoa que faz assim, eu vou fazer um retiro em tal lugar, na comunidade X. Eu estou fazendo agora um retiro online por tal comunidade. A pessoa fica toda inflamada de amor, né? Falando assim, agora minha vida vai mudar, né? Só que quando a pessoa começa a tentar trazer isso para a vida, começa a receber crítica, começa a ter que mudar de hábitos, começa a ter que mudar de companhias, aí a pessoa já começa a achar difícil e cansa e larga a mão. Dura uma semana, né? A proposta de mundo novo da pessoa. E Jesus fala isso porque estava vendo acontecer isso entre os discípulos dele. Tinha gente que nem sequer acolhia a mensagem dele. Tinha gente que até acolhia, ficava feliz, seguia um pouquinho, mas começou a ter exigências, largava a mão. Um outro terreno que recebeu também essas sementes é um terreno em que a semente germinou, cresceu,
mas os espinhos e as ervas daninhas começaram a crescer junto e sufocaram a planta, e a planta não chegou a dar frutos. Jesus vai explicar dizendo que há pessoas que recebem a mensagem de Jesus Cristo, até conseguem entender a importância, até conseguem colocar em prática esses ideais, mas logo começam a se sentir inseguros e se fazer aquela pergunta do início desse vídeo: mas será que vale a pena? Será que vale a pena apostar a vida nisso? Será que na verdade eu não estou sendo temerário, estou sendo sem juízo? Eu acho que é melhor mesmo eu seguir o evangelho até uma altura só, ouvir tudo essas coisas aí não vai me fazer bem. E a pessoa começa a colocar poréns, preocupações, começa a colocar outras prioridades na sua vida. Eu posso até amar o próximo, mas tudo tem limite, né? Eu posso até perdoar, mas essa coisa de amar os inimigos que Jesus está falando, não, isso aí já é muito. Então vira uma religião superficial, né? Para Jesus isso não é caminho para dar frutos. Isso não vai gerar mundo novo, mas nem aqui nem na China. E finalmente Jesus fala de um quarto tipo de terreno, que é a terra boa, aonde essa mensagem de Jesus chega, germina, cresce e dá frutos de acordo com a sua capacidade. Uns dão 30, outros dão 60, outros dão 100 por um. Há pessoas que, graças a Deus, não são tão poucas quanto a gente possa parecer, quanto a gente possa achar, em que a palavra de Deus desce e a pessoa consegue assumir aquilo para sua vida, consegue viver essa proposta de mundo novo. E essa pessoa pode até não mudar o mundo, mas o mundo dela muda. Eu conheço pessoas nas nossas comunidades, nos lugares onde já passei, pessoas simples, leigos e leigas, gente que é realmente santa, que vive a mensagem de Jesus Cristo e não fica fazendo alarde sobre isso, gente que sabe perdoar, gente que sabe se sentar de igual para igual com as pessoas, não se sente melhor nem pior do que ninguém, gente que se preocupa com o bem-estar não só dos seus, mas com o bem-estar do mundo, gente consciente, gente que entendeu a possibilidade de um mundo novo, mesmo que a pessoa nem use esse termo para falar disso, mas entendeu que a bondade é um caminho maravilhoso, difícil, é verdade, mas que é bom ser bom. A resposta de Jesus para a situação da sua comunidade, portanto, é essa. O problema não está na semente. O problema está no terreno. Ou seja, o problema não está na mensagem que Jesus levava e leva. O problema não está na proposta de mundo novo, de cultivar esses valores que a gente já falou. O problema está em como cada um de nós vai receber essa mensagem. E aí, gente, que a gente chega a um ponto importante. Quando a gente vê esses 4 tipos de terreno, pode ser que a gente pense assim, tá? Qual desses tipos sou eu? E talvez, quero crer, que por causa da sua generosidade, que certamente você tem muita, você vai pensar assim, eu tô no quarto terreno, né? Tem dia que eu não tô muito, mas eu acho que eu tô no quarto terreno, sim. Eu tô ouvindo, tanto é que eu tô vendo esse vídeo, fiquei até o final desse vídeo, quer dizer, tenho boa disposição para seguir Jesus Cristo. Então, gente, eu particularmente não acho que nenhum de nós seja só um terreno. Eu acho que todos nós somos os 4 terrenos. Tem épocas da nossa vida que a gente tá duro que nem pedra, a cabeça da gente não entra nada, a gente não quer saber de evangelho, a gente não quer saber de ser bom, imagina ser bom. Tem épocas que a gente não tá assim, tem épocas que a gente tá animadíssimo, mas aí, daqui a pouco aquela animação nossa acontece que nem a semente que caiu em terreno
de terra rasa, tá animadíssimo, daqui a pouco esquece tudo. Tem épocas que a gente está muito preocupado, a gente está cheio de perguntas, será que vale a pena, será que não vale? E tem épocas que a gente está vivendo o Evangelho. Então, eu acho que a grande questão aí não é a gente ficar apontando para a sociedade e falar assim, fulano de tal, cicrano, esse segmento, esse grupo de pessoas, eles são terra ruim. Não é questão de se identificar. É a gente perceber que nós temos em nós esses 4 terrenos, vai ter épocas que a gente não vai estar bem, mas é preciso que a gente sempre tente arar o coração, melhorar essa terra, adubar essa terra, para a gente tentar fazer o Evangelho dar frutos. Nunca perder as esperanças de que um outro mundo é possível, uma outra realidade é possível. Por fim, o fato de Jesus falar de semente também é muito significativo. Eu não sei se você aí na sua casa tem planta, se você já tentou semear alguma coisa, se você já fez horta, ou se você em algum momento da sua vida pegou um feijão e colocou no algodão molhado para ver como é que a planta cresce. Não é do dia para a noite. A imagem da semente, ela nos remete à lentidão. O reino de Deus, e depois Jesus dirá exatamente isso, o reino de Deus é como uma semente. Esse mundo novo, melhor, esse mundo novo possível, ele é como uma semente. É algo que é muito aos poucos que vai se desenvolvendo. Aquela nossa pergunta do início, do será que vale a pena, né? Os bons parece que nunca estão levando nada bem, né? Sempre estão sendo espezinhados. A resposta para o será se vale a pena está aí. A gente não tem que esperar resultado para ontem, tem que esperar um resultado para a vida, né? É uma coisa devagar, aos poucos, e não se desesperar com a lentidão. Pessoalmente, vou contar uma coisa para vocês, né? Eu sou uma pessoa que sempre estou lutando com essa dificuldade, né, da imediatez. Eu gosto das coisas para ontem, né? Mas nem tudo na vida é assim. A gente precisa às vezes baixar a bola, respirar, se acalmar e entender. A gente tem sonhos grandes, mas eles não vão acontecer na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. É uma semente crescendo. Cuidar de planta nos ensina isso. Você tem que podar na hora certa, você tem que ir acompanhando dia após dia, vai molhar, talvez vai ter que mudar de vaso. É um trabalho lento. A gente diria hoje que é um trabalho de formiguinha, né? Jesus diria talvez que é um trabalho de sementinha. O Evangelho é algo que vai muito aos poucos. Mas o fato de a gente não estar vendo a semente crescer não significa que ela não esteja crescendo. Se você olhar para a sua vida de discípulo de Jesus Cristo e olhar quem você era 5 anos atrás, será que não mudou nada? Será que a tua maneira de testemunhar Jesus Cristo realmente não mudou? Pensa aí. E olhe para si mesmo com um olhar otimista. Você vai perceber que teve coisa que se melhorou sim. Essa semente cresceu e vai continuar crescendo. O mundo está mudando. Como hoje a nossa sociedade trata as minorias de uma maneira geral, quando a gente olha especificamente para elas, a gente pode ter a impressão que esse mundo está perdido. Como é que em pleno 2020 a gente tem um racismo tão escancarado, como que tem pessoas morrendo por causa da orientação sexual, como tem mulheres que apanham dentro de casa e homens que dizem até hoje que o lugar de mulher é na cozinha. Como é que tem gente que, enfim, está morrendo de fome nesse exato momento que você está ouvindo esse vídeo, né?
A gente olhando para isso, a gente pode pensar, esse mundo está perdido. Mas se a gente olhar numa perspectiva histórica, olhar em retrospecto, né, olhar para o passado, a gente vai ver que nós demos grandes passos, o mundo está mudando, estamos melhorando, aos poucos, como uma sementinha. Então que a gente não se desespere. O mundo, a sociedade, olhando nos últimos 100 anos, quanta coisa não mudou? Há pessoas que vão dizer, mas só piorou. Será mesmo? Será? Algumas pessoas dizem que o vento chora, né? Que o vento uiva. O vento lá fora está uivando, está chorando. Tem gente que diz que o vento canta. Depende do nosso olhar para o mundo. E eu tendo a crer que o olhar de Jesus para o mundo era um olhar esperançoso. É um olhar esperançoso. Então as coisas estão pouco a pouco mudando. E não deixando essa reflexão apenas no mundo, né? Na sociedade, como se fosse algo fora da gente, olhar também para dentro da gente. O nosso mundo particular também está melhorando. Eu vou trazer uma citação de alguém que não está nos evangelhos. Mas Buda dizia que não existe ninguém que esteja parado no mundo. Ou estamos andando para frente, ou estamos evoluindo, ou estamos andando para trás. Estamos involuindo, emburrecendo, embrutecendo. Então veja bem, se você não ficou mais burro nos últimos 5 anos, se você não ficou mais cruel, se você não ficou mais qualquer coisa ruim, será que então não houve uma melhora? Eu acredito que sim. Né? Ninguém está parado. Né? O que não muda, morre. Ou já morreu. E eu tô achando que se eu tô falando com você, é porque você está vivo. Né? Então tá bom, já chega, já deu 40 minutos. Vamos então pedir ao Senhor que nessa semana nos ajude a ter esse olhar para a realidade. Né? O problema não está na mensagem de Jesus. O problema está na maneira como nós, humanidade, estamos a acolhendo, como eu e você estamos acolhendo. E temos a certeza, as coisas estão melhorando, mas como uma sementinha, aos poucos. Otimismo. Vamos tentar nessa semana trazer essa palavra para o nosso dia? Otimismo. Vai nos fazer muito bem, com certeza. E seguimos, como dizia Dom Paulo, de esperança em esperança. Uma boa semana para você e se cuide.